Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Hoje pela manhã, nós vimos do versículo 1 ao versículo 10. E hoje eu gostaria de concluir lendo os versos 11 e 12. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, 11 e 12. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Te agradecemos porque o Senhor já falou o nosso coração através de outros elementos desse culto. Mas agora rogamos que o Teu Espírito, que está aqui em nosso meio, que habita em nós, nos ensine, nos corrija, nos exorte e nos faça compreender a Tua santa vontade. Fala a cada coração, converte aqueles que não Te conhecem e edifica o Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você lembra da passagem do ano de 2019 para 2020? Eu lembro muito bem. Eu tinha feito vários planos de viagem, cheio de expectativas, belo planejamento para a igreja, planos pessoais. Mas logo no final de 2019 para o início de 2020, nós tivemos a pandemia. Planos pessoais, familiares, empresariais. Quantas coisas nós fizemos, mas ninguém previu que um simples vírus mudasse tudo. E nós aprendemos uma lição dura, mas que Deus continuamente nos ensina em Sua palavra, que é a lição sobre a imprevisibilidade da vida. A vida é imprevisível. E é exatamente isso que Salomão está nos ensinando nesses versos 11 e 12 que nós acabamos de ler. Esse é o tema central. A vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas antes de adentrar nesses versos, vamos recapitular rapidamente onde eles estão inseridos. Nós vimos que esses versos estão no livro de Eclesiastes. Eu já fiz vários comentários a respeito do livro, mas vou fazer um resumo rápido no caso de alguém não ter ouvido as mensagens anteriores. Eclesiastes é um livro singular, é um livro de sabedoria, que traz perguntas e reflexões que nós só encontramos aqui nas Escrituras. Um livro que nos ajuda a compreender não apenas a importância da sabedoria na aplicação da palavra de Deus, esse é o sábio,
mas também a sabedoria em entender as exceções da vida. A vida é complexa. E Salomão, então, nesse livro, nos ajuda a compreender de forma realista, honesta, a vida debaixo do sol. Portanto, Eclesiastes é um livro que nos alerta sobre o perigo de encontrarmos ou de buscarmos encontrar significado nesse mundo debaixo do sol. Nós não vamos encontrar significado à parte de Deus. Nós vimos que esse livro foi escrito por alguém que é chamado de Kohelet, pregador, um mestre, um porta-voz. É assim que começa o livro, a palavra do pregador, e essa palavra em hebraico significa a ideia de alguém que coleciona, que reúne um grupo de pessoas para falar numa assembleia. Por isso que esse livro será traduzido, quando eles traduzem do hebraico para a Septuaginta, dão o nome de Eclesiastes, que vem a ideia de igreja, de reunião, de pessoas. Então a ideia é alguém que está ensinando lições preciosas sobre a sabedoria, mas não sobre a sabedoria regular, como em Provérbios, ensinando também a complexidade da vida desse mundo caído. Quem escreveu? Nós vimos que ele é descrito como o filho de Davi, alguém que foi rei, alguém que sobrepujou os outros. Então não há nenhum candidato melhor, alguém que escreveu muitos provérbios, como diz no capítulo 12, versículo 9, não há ninguém melhor do que o próprio Salomão. Então Eclesiastes parece ser esse conjunto de memórias, uma retrospectiva de um homem sábio, rico, que teve tudo, que agora está velho, e assim que o livro termina, e que faz uma profunda reflexão sobre a sua própria vida, ensinando lições também preciosas aos seus ouvintes. A maior parte do livro está em primeira pessoa, é um livro profundamente biográfico, mas algumas partes também estão em terceira pessoa, o que pode indicar talvez um redator, um auxiliar, ou talvez uma técnica retórica usada por Salomão. A estrutura do livro é bastante simples. No capítulo 1, no versículo 2, Salomão anuncia o grande tema do livro. Ele começa dizendo vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E nós vimos que a palavra vaidade aqui significa a ideia da temporalidade, a vida temporal. E ele então começa no capítulo 1, versículo 2, falando a respeito da temporalidade da vida. E no capítulo 12, versículo 8, ele conclui esse longo argumento dizendo a mesma coisa, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A vida debaixo do sol. E o que é que Salomão quer dizer com essa ideia de vaidade, da temporalidade? Tudo passa. A palavra tem a raiz no hebraico de vapor. A nossa vida é como vapor, nada parece se sustentar. Obviamente, isso tem a ver com essa pergunta que ele faz no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, ao longo do livro, Salomão vai fazer essa reflexão dessa vida debaixo do sol, uma vida profundamente temporal, onde nós temos que lidar com o pecado, com a doença, com a dor e com a morte. Agora vamos olhar o contexto imediato. O contexto imediato, nós vimos que um tema importante do livro é o conceito de Deus como sendo o Senhor do tempo. Nós ouvimos isso pela manhã. Deus é o Senhor do tempo. E Deus, então, em sua soberania, não apenas determina o começo e o final do tempo, mas também Deus é Senhor das várias estações da vida, desse fluxo contínuo da vida, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. E agora no capítulo 9, olhe comigo rapidamente, nós vimos que Salomão vai ensinar três polos importantes, para que nós tenhamos uma cosmovisão, uma perspectiva correta da vida. A primeira está no capítulo 9, versículo 1, onde ele ensina sobre a soberania de Deus e o desconhecimento do futuro. Nós vimos hoje pela manhã, ele diz assim: tudo está nas mãos de Deus, mas nós não sabemos nada, se é o amor, se é o ódio que está à sua espera. O homem não sabe, tudo está oculto no futuro. Você não sabe de nada o que é que vai acontecer com você. Você sabe que Deus é soberano. Ponto, só isso. Nós vimos isso pela manhã. Dos versos 2 até os versos
até o verso 6, o verso 2 ao verso 6, nós vimos que Salomão então vai ensinar a segunda grande lição. Deus é soberano, o futuro é incerto, mas a vida tem um fator nivelador. E que fator nivelador é esse? Que vai acontecer com o justo, com o injusto, com o bom, com o mal, com o crente, com o descrente? A morte. Todo mundo morre. Todo mundo vai morrer, porque a vida é temporal. O terceiro polo que ele nos ensina, dessa cosmovisão da vida, ele vai ensinar no versículo 7 a 10, nós vimos pela manhã, é aprender a desfrutar a vida no temor do Senhor. Eu sei que Deus é soberano, eu não sei o que me reserva no tempo de Deus, eu sei que eu vou morrer, mas eu não devo ser pessimista em relação à vida, eu devo aproveitar a vida desfrutando do temor do Senhor. É isso que ele vai dizer: vai, pois, come, se alegra com o teu pão. Do versículo 7 até o versículo 10 ele fala a respeito disso. Versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, aproveita as coisas boas que Deus lhe dá nessa vida, viva para a glória de Deus. Mas agora no versículo 11 e 12 ele vai ensinar o quarto polo de uma cosmovisão correta da vida. Qual é esse? A imprevisibilidade da vida. Nós nunca devemos esquecer isso. A vida é imprevisível. Então, qual é o tema dos versos 11 e 12? Que será o foco da minha exposição nesse momento. É exatamente essa imprevisibilidade da vida debaixo do sol. A vida é imprevisível. E aqui nós vamos encontrar dois argumentos. Primeiro, no versículo 11, acompanhe comigo. Salomão vai falar a respeito dos resultados inesperados da vida e o fator tempo e circunstância. Ele vai falar de várias coisas inesperadas e o fator tempo e circunstância. Em segundo lugar, no versículo 12, ele vai falar sobre as calamidades repentinas, coisas que acontecem na nossa vida e mudam tudo. Ele vai usar a metáfora do peixe e do passarinho. Em um segundo, muda tudo na nossa vida. Então, vou repetir para aqueles que quiserem notar, o tema será a imprevisibilidade da vida debaixo do sol. Primeiro, no versículo 11, os resultados inesperados da vida e o fator tempo e circunstâncias. Em segundo, no versículo 12, o perigo das calamidades, a metáfora do peixe e do passarinho. Vamos analisar em primeiro lugar o versículo 11, acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Literalmente, essa ideia na língua hebraica é a ideia de eu retornei e comecei a observar essa vida debaixo do sol. Ele começa a observar o mundo como ele é. E esse mundo é o quê? Esse mundo é cheio de resultados inesperados. A vida debaixo do sol não é simples. Não é só uma questão de causa e consequência. Não. A vida é complexa. Então a corrida não é dos mais ligeiros. Alguém pode ter uma superioridade física, mas tropeçar e cair. Perdeu a corrida. Nem a batalha é dos fortes, ou seja, não é a superioridade muscular que vai garantir que alguém vença a batalha, que vença a luta. Algo pode acontecer e ele perder. Nem do pão os sábios, ou seja, a superioridade de sabedoria. Não. Nem dos prudentes a riqueza, ou seja, a superioridade de empreendedorismo. De repente alguém é empreendedor, mas acontece uma calamidade e ele perde tudo que tem. A vida é assim. Um terremoto, um tufão, uma pandemia. Quantas pessoas que não enfrentaram dificuldades financeiras nesse período? Nem o favor dos inteligentes, ou seja, nem mesmo a superioridade intelectual de alguém. Alguém pode ser culto, inteligente, não ter nenhuma oportunidade e se tornar uma pessoa, talvez sem nenhuma projeção. Então Salomão começa dizendo, proezas físicas, superioridade intelectual, financeira, isso não define a vida. Por quê? Porque a vida é cheia de exceções. E ele então vai dizer que tudo depende de duas coisas na vida. O que é que ele diz aí? Acompanhe comigo.
Tudo depende de quê? Do tempo e do acaso. E que tempo é esse? Obviamente, no capítulo 3, eu expliquei bem detalhadamente isso hoje pela manhã, e ao longo do livro, ele está falando do tempo de Deus. Porque Deus é o Deus soberano que governa o tempo, e nada acontece fora dos planos e desígnios de Deus. Então nós não controlamos a nossa vida, a vida é imprevisível, porque há um Deus que governa sobre tudo, e nos seus decretos, nos seus planos, Ele pode mudar tudo. Muda tudo. É por isso que a vida é imprevisível, porque nós não conhecemos os decretos providenciais de Deus, nós não sabemos o que Deus quer para a nossa vida, nós não sabemos nada a respeito do nosso futuro, nem eu nem você. A vida é imprevisível, porque tudo depende, primeiro, do tempo de Deus, mas segundo, tudo depende de quê? Do acaso. Deixa-me explicar, essa não é uma boa tradução na nossa versão. Essa palavra acaso, literalmente, na língua hebraica, é a palavra pegar, mas não pegar do nosso verbo, mas é pegar. E essa palavra ela tem um significado básico no Antigo Testamento, a ideia de encontrar, de alcançar. Ela é traduzida, por exemplo, em 1 Reis 5,4, com o significado de infortúnio. Mas uma tradução mais apropriada para essa palavra seria os incidentes. Tudo depende do tempo e dos incidentes da vida. E aqui no sentido negativo, ou seja, de ocasiões acidentais que mudam tudo. Então a vida é imprevisível por quê? Porque existe um Deus soberano e a vida é cheia de incidentes, de ocasiões, de situações que mudam tudo. Nós não controlamos esses incidentes. Nós não controlamos. Corredores que planejam correr podem tropeçar. Valentes podem levar um golpe baixo e perder a luta. Sábios podem ficar temporariamente sem pão. Empreendedores podem quebrar. Inteligentes que têm conhecimento podem ser deixados de lado, porque a vida é imprevisível. A vida debaixo do sol é assim. Tudo depende do tempo de Deus e tudo depende das circunstâncias da vida que mudam tudo. Tudo pode acontecer como planejado, sim. Nosso plano pode acontecer tudo de forma perfeita. Você faz um plano para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu negócio. Tudo pode dar certo. Mas tudo pode ser diferente. Porque tudo depende do tempo de Deus e dos incidentes que ocorrem em nossa vida dentro dessa esfera da soberania de Deus. Tudo depende disso. A vida é imprevisível. E a única certeza que o justo, que o homem temente a Deus tem é que a sua vida está nas mãos de Deus. É a única certeza que nós temos. Mas a vida é imprevisível. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Quantas coisas ocorreram que você nunca planejou? Não é assim? Às vezes eu fico olhando minha vida, minha história, minha trajetória. Alguém pergunta, você alguma vez planejou estar morando em Feira de Santana, pastoreando a igreja de Betel? Não. Quem planejou isso? Mas Deus vai guiando a nossa vida. E essa é a providência de Deus, essa mão misteriosa, gloriosa, que vai governando todas as coisas. Então tudo depende de Deus, de acontecimentos repentinos. Tudo depende de circunstâncias. Mas a vida é imprevisível. E agora no versículo 12, Salomão vai falar de outro aspecto importante, que são as calamidades repentinas. Ele vai falar do acaso, cuja tradução seria as calamidades repentinas. E agora ele então vai focar nisso, usando a metáfora do peixe e do passarinho. Veja o versículo 12 comigo. O versículo 12 diz o seguinte, acompanhe. Pois o homem não sabe, eu vou traduzir literalmente o texto, o homem não sabe o seu tempo. É a mesma palavra que você vai ver no versículo 11, tempo, é a mesma palavra que está no versículo 12, que o nosso tradutor traduziu por hora. O homem não sabe o seu tempo. Você não sabe o seu tempo. Você não sabe.
E ele continua: como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, ou como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, ou seja, nesses incidentes que caem de repente sobre eles. Então Salomão vai dizer assim: ninguém sabe a hora onde vai mudar tudo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos se aquele exame que você vai fazer é regular. Você vai lá no médico regularmente, saber como está a sua saúde. E aí vem aquela bomba. Câncer. Quem previu isso? Quem está pronto para isso? A vida é imprevisível. O problema da vida são exatamente essas calamidades repentinas. E essa ideia da metáfora que ele usa aqui, ele diz: a vida é como um peixe. O peixe está ali tranquilamente, de repente vem a rede. Ou como um passarinho que está tranquilamente, alguém montou uma armadilha e ele é pego. Salomão diz assim: assim são os filhos, literalmente, os filhos de Adão. Os filhos de Adão, eles estão nessa vida imprevisível. E eles são pegos nesses tempos, nesses incidentes da vida, onde tudo muda, onde nós somos enredados. Possivelmente aqui ele está falando de algo parecido com aquilo que o apóstolo Paulo fala, o dia mau, onde tudo muda, acontecimentos, inclusive a morte que vai ocorrer. Então o ponto aqui é que coisas ruins acontecem quando menos esperamos, e essa é a perspectiva que nós devemos ter. A vida é imprevisível. Então qual é a vantagem de servir a Deus se a vida é tão imprevisível? Há alguma vantagem do crente para o descrente? Se a vida é imprevisível para todos? Salomão vai dizer: é claro que há. Nós vimos que ao longo do livro ele vai dizer exatamente isso. É melhor temer a Deus, é melhor ser sábio. E ele vai concluir o livro dizendo exatamente isso no capítulo 12. Veja comigo, no capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é o resumo da vida. Eu não sei nada. Deus é soberano, eu não sei nada do futuro. Há um fato nivelador que é a morte, mas eu devo desfrutar essa vida, viver ela para a glória de Deus. Mas a vida é imprevisível, eu não posso me esquecer disso. Mas independente do caminho que Deus, em sua imprevisibilidade, me guiar, eu sei que Ele está comigo, porque Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. O problema é que nós esquecemos disso. Há uma ilustração a respeito de um homem que estava em um daqueles lagos nos Estados Unidos, e ele estava muito ansioso para chegar ao local que ele almejava chegar. E havia um homem da região que morava ali, que viu aquele homem então tentando atravessar aquele lago. E aquele homem disse assim: olha, se eu fosse você, eu não atravessaria esse lago. E o homem: mas por que não? Ele foi, tocou, botou o pé, parece que o gelo está forte. Eu posso tentar, deixa eu arriscar. Não havia um outro caminho, era aquele caminho. Eu vou arriscar, deixa eu tentar. E aquele homem sentado, vendo aquela cena, de um homem de fora, que não conhecia nada de gelo, que queria insistentemente, devido à sua pressa, atravessar aquele lago, olhou para aquele homem e disse assim: fé forte em gelo fino não funciona. Fé forte em gelo fino. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Não, isso aqui eu vou seguir por esse caminho, e muitas vezes nós seguimos por caminhos que é fé forte em gelo fino. Então, na vida, se você apoiar a sua vida em si mesmo,
na sua capacidade, no dinheiro, na fama, na riqueza. Se nós focarmos os nossos olhos para os homens, tudo isso é fé forte em gelo fino. Nós vamos nos quebrar e vamos afundar. A nossa fé precisa estar no gelo forte. Está dentro dessa cosmovisão gloriosa ensinada por Salomão. A vida é imprevisível, mas Deus é estável. É Ele que vai me dar a estabilidade da vida para passar por qualquer situação. Porque fé forte em gelo fino não funciona. Não funciona. Talvez essa seja a sua história. Fé forte. Eu vou fazer isso. O que é que pode acontecer? Não funciona. E é por isso que o autor dos Hebreus, abra sua Bíblia comigo, vai nos ensinar exatamente isso. No capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. A vida ela é muito estável, ela é volátil, tudo passa, ela é imprevisível. Então nós temos que nos agarrar em coisas fortes. E o autor dos Hebreus vai nos ensinar de forma maravilhosa essa poderosa lição no capítulo 1, no versículo 10. Aqui do versículo 5 ao versículo 13 tem aquilo que a gente chama uma catena, uma série de citações textuais, onde ele coloca alguns textos e coloca na boca do Pai, ou seja, o Pai se referindo ao Filho, o Deus Pai, falando para Jesus Cristo. E dentre essas palavras está exatamente o versículo 10, que é uma citação do Salmo 102. E esse Salmo 102 era um salmo que falava exatamente a respeito da estabilidade que há em Deus. Veja o que diz: no princípio, Senhor, versículo 10, Hebreus 1:10, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então esse salmo que era aplicado para Deus, esse salmo que o judeu dizia, Deus é a estabilidade, tudo passa, o universo passa, a vida passa, o mundo passa, nós passamos, mas Deus é o mesmo. E agora o autor dos Hebreus está aplicando esse salmo para Cristo, dizendo que Cristo é o mesmo. Então, em meio a uma vida imprevisível como essa que nós vivemos, a única estabilidade está exatamente em Cristo, nosso Salvador, que é o mesmo, que não muda. E o autor dos Hebreus depois vai fazer uma alusão a esse salmo. Abra sua Bíblia, no capítulo 13, onde ele vai fazer uma alusão a esse mesmo salmo. No capítulo 13, no versículo 8. Veja o que ele diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele cita o Salmo 102 e agora ele está fazendo uma poderosa aplicação. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. Tudo passa, a vida é imprevisível, cheia de incertezas, mas Jesus é o mesmo. E o contexto aqui tem uma aplicação muito importante para nós, porque geralmente esse versículo é interpretado fora do seu contexto. Mas se nós observarmos o contexto onde ele cita esse versículo, tem a ver exatamente com o momento de transição da igreja, dos líderes da igreja, aliás. Observe que no capítulo 13, versículo 7, ele fala dos líderes que haviam passado. Observe comigo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Agora veja no capítulo 13, versículo 18, ele está falando dos líderes do presente. Aliás, versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles,
pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, qual é o ponto desse texto aqui? O autor aos Hebreus está escrevendo essa obra, entre outras razões, porque estava havendo um processo de transição. Devido à perseguição, muitos daqueles líderes cristãos haviam morrido. E havia agora uma nova geração. E ele está dizendo, lembre-se daqueles que passaram e pregaram a palavra, mas existem também esses novos líderes que vocês devem obedecer. Mas não esqueçam, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Os líderes passam, pastores passam, nós vamos envelhecer, virar outra igreja, 28 anos, 29, 30, 40, 50 e por aí vai. A vida é imprevisível, mas a estabilidade está em Cristo, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então, quando nós olhamos esse texto, à luz do Novo Testamento, nós aprendemos exatamente isso. A vida é imprevisível, mas isso não nos traz para um sentimento de desespero. Aquele que não tem a Deus, ele coloca a sua fé forte, mas em gelo fino. Então, quando surgem essas circunstâncias, esses acasos da vida, ele se desespera, ele se angustia. É o que nós estamos vivendo hoje, uma geração de pessoas angustiadas, fracas, que não conseguem viver o mundo, encarar o mundo como ele é. Mas aqueles que creem em Cristo, eles creem naquele que dá estabilidade. É a nossa fé naquele que é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Aquele que morreu lá na cruz do Calvário para nos comprar, para comprar a mim e a você e essa igreja. Aquele que nunca pecou, que pagou o preço dos nossos pecados. Aquele que nos salvou, aquele que nos uniu a Ele na cruz do Calvário, para nos trazer uma gloriosa esperança. Aquele que, como sábio, nos ensinou a perseverarmos nas aflições. Aquele que disse, tenham bom ânimo, eu estou convosco. Aquele que nos ensina que nós somos mais do que vencedores nele. Aquele que diz que nós não devemos nos angustiar com respeito ao amanhã, mas a vivermos o presente e deixar ao amanhã o seu próprio mal. Aquele que nos diz que sempre estará conosco e, como Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A nossa fé precisa estar em Cristo. A fé dessa igreja precisa estar em Cristo. Porque se nós não fincarmos a nossa fé em Cristo, tudo vai desabar e nós vamos afundar. Há uma história a respeito do quadro de Leonardo da Vinci, quadro chamado A Última Ceia. Quando Leonardo da Vinci foi procurar um modelo para os discípulos de Jesus e também para alguém que ele pudesse pintar como Cristo, né, na sua famosa obra, ele encontrou um homem bonito, inocente, em um coral de uma das igrejas da Itália. O nome desse homem era Pietro Bandinelli. Ele então chamou esse homem e o retratou. Eu não estou defendendo que nós devemos retratar Cristo. Estou apenas contando a ilustração. E os anos se passaram e ele foi pintando. E ele deixou a última personagem do quadro, que era Judas. Porque se de alguma forma Pietro Bandinelli tinha aquele aspecto angelical, ele queria encontrar alguém que tivesse exatamente o oposto, alguém que tivesse aquela cara de mal, aquela cara feia mesmo, aquela cara que você olha e você se espanta, alguém com maldade nos olhos. E ele um dia encontrou um homem andando pelas ruas de Roma, encontrou um homem lá, jogado na sarjeta. Ele olhou e disse, é esse aqui. E levou esse homem para pintar, para retratar Judas. Ele então pintou esse homem, começou a pintar. E quando ele estava pintando, ele perguntou o nome do homem. A propósito, qual é o seu nome?
cavalheiro. E aquele homem respondeu: você não me reconheceu? Eu sou o mesmo que você já usou. Eu sou Pietro Bandinelli. Era o mesmo homem. E ele então, Leonardo da Vinci, ele diz: mas como? Como? Um homem que tinha aquela feição angelical e agora estava na sarjeta. É que a vida sem Deus tem uma grande capacidade de destruir o homem. A fé forte em gelo fino arrasa o homem. As aflições da vida arrasam o homem. A cosmovisão errada da vida destrói o homem. As emoções que não são tratadas no coração destroem a nossa vida. Porque nós colocamos a fé forte em gelo fino. Então, se nós não tivermos a perspectiva correta das Escrituras, nós nunca vamos, de fato, termos essa vida estável em Cristo. Nós precisamos de lentes para enxergar a vida. E é exatamente isso que Salomão nos ensina. Que lente é essa? Primeiro, a lente da soberania e da providência de Deus, que nos traz certeza. Cristo está conosco e isso muda tudo. A segunda lente é da nossa aliança com Cristo, que não implica em ausência de dificuldades nessa vida. Muito pelo contrário, ele disse: vocês vão ter aflições. Mas implica a certeza do cuidado divino. A lente das promessas de Deus, de que nós estamos seguros em suas mãos e que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. A lente de desfrutar a vida debaixo do sol, viver para a glória de Deus cada momento. Mas também a lente de reconhecer a imprevisibilidade da vida. Tudo pode mudar. Crentes podem sofrer. Coisas terríveis podem acontecer. Mas mesmo assim o Senhor estará conosco, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo, e Ele nos ensina a andar como sábios. Então, se você está aqui nessa noite e é um cristão verdadeiro, você precisa se fincar, ou fincar a sua fé em Cristo, como Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Cristo. Presbíteros, diáconos, famílias, pais, mães, crianças, jovens, adolescentes. A vida é imprevisível, mas vocês são chamados nessa noite a olhar para Cristo. Ele é o mesmo, Ele não muda. É a única coisa que nos dá estabilidade nessa vida. É o nosso Salvador Cristo. E se você está aqui nessa noite e não é um cristão, se você não conhece verdadeiramente a Cristo, toda a sua vida está sendo construída em cima de gelo fino. Tudo vai desabar, não há esperança. Mas nessa noite você pode conhecer a estabilidade, você pode conhecer a Cristo, independente da circunstância que você está vivendo hoje. E talvez nem todas as coisas mudem, mas o seu coração mudará. A certeza de que Cristo estará com você vai mudar. Talvez não a resolução do problema que vai ocorrer, mas a sua perspectiva, a sua fé vai lhe ajudar a viver uma vida que glorifica a Deus, vivendo nesse mundo para a glória dEle, mas tendo a esperança de vida eterna. Eu quero concluir com um poema de Stephen Crane. Eu gosto muito desse poema. Ele diz o seguinte: vi um homem buscando o horizonte. Alguém correndo, buscando o horizonte. Correndo, dando voltas. Perturbei-me com isso. Abordei o homem. É fútil, eu disse. Você jamais conseguirá. Mentira, ele gritou. E continuou a correr. A palavra de Deus está sempre dizendo isso. Nós vemos inúmeras pessoas correndo atrás de nada. Deixando Deus, deixando a igreja, deixando o culto, deixando as coisas de Deus, que devem vir em primeiro lugar, e correndo atrás de tantas coisas fúteis. E Deus está dizendo através da pregação e desse púlpito: é fútil.
O que você está fazendo na sua vida? E muitos olham e dizem, mentira, e continuam a correr. Mas nessa noite, a minha oração é que o Senhor mude o seu coração e diga: é verdade, não adianta ter fé forte em gelo fino. Eu preciso de Cristo. Eu preciso priorizar Ele na minha vida, porque Ele é a única certeza que eu tenho. Não importa o amanhã, não importa o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Ele nunca me abandonará. E eu sei que Ele me aguarda na eternidade. E eu sei que eu não entendo a minha vida, mas eu sei que o Espírito Santo está fazendo o que Paulo diz, está me transformando à imagem de Cristo. Eu não entendo os planos de Deus, mas eu sei que Ele sabe e conhece a minha vida melhor do que eu. Ele sabe dirigir a minha vida melhor do que eu posso dirigi-la. E naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito Santo terá me tornado mais parecido com o meu irmão mais velho. Essa é a única certeza que nós temos. Deus não está dirigindo a nossa vida errada. Nós é que temos a perspectiva errada da vida. Que Ele nos ajude a termos sempre essa perspectiva correta.